Amém, queridos. Bom dia. Bom dia. Hoje é um dia muito significativo para nós, é um dia de Páscoa, é um dia da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Páscoa não é o vinho, não é nada disso, mas sim é uma demonstração do mais profundo amor sobre as nossas vidas. Porém, queridos, o que eu quero comentar, o que eu quero falar com vocês nessa manhã é uma coisa que vem um pouquinho antes da Páscoa. Para que houvesse a Páscoa, Jesus precisou passar pela cruz. Ele precisou derramar o seu sangue naquele Calvário para que a Páscoa pudesse acontecer. E eu tenho visto muitas vezes que as igrejas têm deixado de pregar a cruz. Elas têm deixado de falar desse momento. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E nós vamos, nessa manhã, refletir um pouco o que significa a obra da cruz. E por que nós não podemos nos esquecer dela. Nós não podemos nos esquecer que Jesus passou pela cruz e o que isso tem de significado para nós. Gálatas 3, a palavra diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Queridos, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos que estão na região da Galícia, ele tem um propósito. Ele tem o propósito de trazer àqueles irmãos a visão correta do Evangelho. Eles haviam perdido essa visão. Um pequeno grupo de judaizantes que estava andando naquela região, eles estavam pregando que era necessário que os cristãos seguissem os costumes judeus para poderem ser aceitos por Cristo. Paulo escreve uma carta a esses irmãos daquela região e ele diz que o que importa é não esquecermos jamais da cruz de Cristo. A carta aos Gálatas está repleta de referências que Paulo faz sobre a cruz. E ele diz que a cruz é o centro da nossa vida cristã. Paulo começa essa carta falando exatamente da importância da cruz. Lá em Gálatas 1, do versículo 3 ao 5, Paulo diz assim: Eu, Paulo, escrevo essa carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o ressuscitou da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a paz, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Pai, Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Queridos, Paulo está dizendo aos Gálatas que o que importa é Cristo e que a sua cruz tem que ter um lugar muito forte no nosso entendimento. Quando eu comecei a escrever essa palavra, Deus mexeu muito comigo. Eu senti claramente, queridos, que nós podemos estar sendo igualzinho aos Gálatas, insensatos como eles. Insensatos em nossos comportamentos, em nossos pensamentos, em nossas ações, quando nós tomamos ou estamos na presença do Senhor. Hoje nós não temos mais judaizantes que tentam nos fazer com que vivamos na lei para sermos aceitos. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que tipo de evangelho nós temos ouvido e temos praticado? Hoje se fala muito em prosperidade, se fala de uma vida em abundância, de um amor que tolera tudo. Na realidade, o que está sendo dito é de um evangelho sem cruz. Hoje se fala de um evangelho sem compromisso. Hoje as igrejas estão mais preocupadas em fazer as pessoas se sentirem bem, terem momentos agradáveis, do que fazer com que tenhamos uma verdadeira reflexão com a palavra. Um verdadeiro confronto, porque a palavra tem que nos confrontar.
A palavra tem que nos levar a olhar como verdadeiramente somos e tem que nos mostrar por que verdadeiramente temos buscado a Cristo. O que é Cristo para vocês? Deus me fez essa pergunta quando eu preparava essa palavra. O que é Cristo para mim? Será que nós estamos dispostos a olhar num espelho e responder verdadeiramente esta pergunta? Se Ele é realmente nosso Senhor, será que eu e você temos clara ideia, temos o pensamento focado e sabemos o que representa a cruz e por que Paulo fala tanto dela? Por que será que Paulo disse tantas vezes que ele era crucificado com Cristo? Sem entender o que aconteceu na cruz. Eu e você não conseguimos entender qual foi o plano de Deus. O que foi o sacrifício de Jesus. E aí os nossos valores e princípios cristãos serão distorcidos. E não saberemos dar valor ao que Cristo fez naquela cruz, pela minha e pela tua vida. Quando Paulo disse em 1 Coríntios 1, versículo 18, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Ele estava dizendo que naquela época, adorar alguém que foi colocado numa cruz era loucura, pois para os judeus e para os romanos, qualquer pessoa que fosse condenada à morte de cruz era considerado maldito. Isso está na lei de Moisés, vocês sabiam? Lá em Deuteronômio 21, do 22 ao 23, diz assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo, de morte, e haja de morrer e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Queridos, vocês podem imaginar um judeu vendo Cristo sendo pendurado no madeiro, e aí vêm os discípulos e dizem que ele é o Salvador do mundo, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que trouxe a vida eterna e a restauração e a ligação com Deus. Por isso que era difícil demais para os cristãos da igreja primitiva pregar a Jesus. E mesmo assim, mesmo sendo difícil, eles o fizeram. E como a própria palavra diz, eles incendiaram o mundo. Eles incendiaram o mundo pregando a um Jesus crucificado. Um Jesus que é o Filho de Deus. Um Jesus que nos deu acesso irrestrito ao Pai. Um Jesus que nos prometeu vida eterna. Eles não pregavam um Jesus que dava carro e casas, que prosperava financeiramente, que atendia simplesmente o desejo das pessoas. Eles não pregavam um Jesus que falava palavras tranquilas para agradar os ouvidos das pessoas. Eles pregavam com ousadia um Jesus que foi morto de uma forma terrível e maldita, para que eu e você fôssemos salvos. Queridos, eu quero refletir com vocês hoje o que aconteceu nas últimas horas de Jesus. Aquilo que aconteceu com ele. Na última semana em Jerusalém, Jesus alerta várias e várias vezes seus discípulos de tudo o que haveria de acontecer, tudo o que ele deveria passar. E mesmo os discípulos mais próximos não entenderam a mensagem, não compreenderam a extensão do que deveria acontecer. Na última ceia com os discípulos, Jesus termina a ceia e vai orar com eles. E nessa oração, ele por 3 vezes clama a Deus que, se possível, afastasse dele o cálice que ele precisava beber. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, queridos. Vocês acham que nesse momento Jesus estava pedindo para ser poupado da cruz? Vocês acham que nesse momento Jesus estava ali clamando e pedindo a Deus que ele fosse livre desse sofrimento pelo qual ele deveria passar? Não, queridos, é claro que não. Ele várias vezes havia dito aos seus discípulos que era necessário que o grão de trigo morresse.
ele sabia da sua morte. Então, o que ele queria que fosse afastado dele. Sabe o que era, queridos? É que Jesus sabia que pela primeira vez na eternidade, pela primeira vez desde a criação do mundo, ele estaria separado de Deus. Sabe por que ele estaria separado de Deus? Porque a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ele sabia que no momento lá na cruz, todos os pecados do mundo seriam colocados nas costas dele. E que Deus precisaria fechar as portas do céu para ele. Querido, você pode imaginar um sofrimento desse? Alguém que sempre conviveu com o Pai, sempre esteve junto com o Pai, nesse momento, não iria mais ver o Pai. Era isso que ele estava pedindo, por isso ele chorava sangue. Isso está lá em João 1, do versículo 1 ao 3, que mostra como era a ligação entre pai e filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O simples imaginar de ficar sem Deus, sem a presença de Deus, mesmo que por um breve momento, fez Jesus entrar numa agonia de alma, a ponto de suar sangue. Ele sabia tudo que iria passar por mim e por você, mas ele não se ausentou de passar isso por mim e por você. Ele se agoniou por ficar longe de Deus. Mas ao final, ele disse que seja feito a sua vontade e não a minha. Queridos, e nós? O quanto importa para nós ficarmos longe de Deus? O quanto as coisas do dia a dia, aquilo que se levanta sobre nós, nos afasta de Deus e da sua vontade? E como reagimos? Será que reagimos como Jesus? Será que nós choramos por estarmos distante de Deus? Ou nós deixamos que o dia a dia nos leve e muitas vezes nem reparamos que estamos nos ausentando da presença do Senhor? Nessa noite, em que ele chora sangue, ele é preso e levado às autoridades. Primeiro às autoridades judaicas, depois às autoridades romanas. Ele fica uma noite toda sendo levado de um lado para outro. Uma noite inteira em que ele não se alimenta, não bebe água, é tratado como um criminoso e é duramente açoitado. E por que tudo isso, queridos? Porque eu e você precisávamos estar aqui hoje falando disso. E sabendo que pela decisão de Jesus de enfrentar a cruz, de ser o sacrifício perfeito da vontade de Deus, ser o cordeiro perfeito a ser sacrificado, nós podemos estar aqui hoje, livremente, falando desse amor e dessa graça. Ao final de uma série de flagelos terríveis, Jesus é sentenciado a ser crucificado. Um homem sem pecados, sem a menor culpa, vai pagar o preço pela minha e pela sua vida. Quantos hoje estão comemorando a Páscoa sem se lembrar do que aconteceu? Sem se lembrar o que trouxe até a Páscoa? Queridos, quando Jesus é pendurado naquela cruz, ele fala 7 frases que concluem todo o ensinamento dele para nós, que mostram que mesmo pendurado naquela cruz, ele olhava para a minha e para a sua vida, e ele mostrava, através daquilo que ele falava, que tudo o que ele ensinou deveria ser colocado em prática. Paulo entendeu isso de uma maneira tremenda, queridos. Por isso que Paulo entendeu o significado da cruz. Ele entendeu o que Jesus falava naquela cruz. Por isso que Paulo diz que foi atraído pela cruz, que foi quebrantado pelo amor de Cristo.
Queridos, vamos fazer uma reflexão. Jesus não poderia, depois de todo o flagelo que ele teve, ter sido simplesmente pregado na cruz e morrido. Morrido rapidamente. Ele precisaria ficar 6 horas. Isso mesmo, queridos, 6 horas ele ficou de pendurado naquele madeiro. 6 horas ele ficou sofrendo. Mas ele ainda precisava, naquela cruz, mostrar o quanto ele nos ama, o como o amor dele é derramado sobre as nossas vidas. Porque é com esse amor que ele quer nos atrair. Mas que amor é esse, queridos? Nós não conseguimos compreender a essência desse amor. E Jesus naquela cruz, de 7 frases, como eu falei, que vão fechar todo o ensinamento de Deus para as nossas vidas. A primeira frase que Jesus diz está lá em Lucas 23, do versículo 33 ao 34, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. A primeira coisa que Jesus mostra para mim e para você é que ele não falava do perdão, ele praticava o perdão. Queridos, ali na cruz, sofrendo dores alucinantes, ele, como homem, pede a Deus que perdoe os seus inimigos. Por isso que ele ensina que nós devemos perdoar, devemos orar pelos inimigos, devemos clamar a Deus que traga vida sobre aqueles que nos querem mortos. Jesus ensinou sobre o perdão, mas mais do que isso, ele viveu o perdão. Quando ele ensina o Pai Nosso, o perdão tem um lugar de destaque, porque no Pai Nosso é dito assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Jesus vivia o que ele pregava. Ele era a própria palavra. Querido, Jesus não simplesmente falava, ele vivia aquilo que ele falava. A segunda frase que ele diz na cruz está lá em Lucas também, 23, do 36 ao 43, que diz assim: E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, esse é o nosso Salvador. E ele diz isso na cruz claramente. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, ele diz: Se com a tua boca confessar e crer no vosso coração, será feito filho de Deus. Esse homem, ao lado de Jesus, teve 2 atitudes. 2. Primeiro, ele reconheceu quem era Jesus no coração dele. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E segundo, ele confessa que Jesus é aquele que pode salvá-lo. Querido, Jesus é a própria palavra. Ele traz a salvação, ele trouxe salvação ao ladrão, ele traz vida eterna a nós, ele traz vida eterna a todos que o buscam. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a cruz estava só começando, queridos. A terceira palavra que ele diz na cruz
Está lá em João 19, do 25 ao 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Queridos, o que isso significa? Isso está lá em Mateus 5,17, quando Jesus disse que veio para cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ele estava mostrando isso a João. Quando ele dizia a João para cuidar da mãe, ele estava dizendo a João para cuidar da viúva. Vocês sabem o quanto isso era importante para os judeus. Fazia inclusive parte da lei mosaica. Mas não era só isso. Quando ele fala isso, ele estava ensinando que nós devemos cuidar uns dos outros. Jesus dá um novo mandamento na ceia. Lá em João 13, 34, ele diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vos ameis uns aos outros e que vos ameis. Queridos, na cruz, sabe o que ele está fazendo? Ele está nos ensinando a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. E ele já estava 3 horas na cruz. E às 3 horas sofrendo, ele olha e diz assim: Eu preciso ensiná-los que o amor é a coisa mais importante. Eu preciso ensiná-los que eles devem cuidar uns dos outros, que eles devem estar juntos, que eles devem orar, interceder, que se preciso for, que eles devem conduzir e carregar aqueles que precisam. Eles devem derramar amor a quem precisa. Queridos, em Marcos 15, 33 a 34, é a quarta frase que Jesus diz. Marcos 33, 15 e 33 diz: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Queridos, nós sabemos que trevas significam o diabo, significam as ações do inferno. As trevas cobrem a terra desde o meio-dia, que é a hora sexta, até as 15 horas, que é a hora nona. Nesse período, Jesus vai ficar agora 3 horas, o que é uma eternidade sem a presença do Pai. Nesse momento, eu creio que nesse momento, os pecados, nossos pecados, os pecados de todos nós, foram colocados sobre ele. E nesse momento, Deus precisou fechar os céus, porque Deus não convive com o pecado, querido. E Jesus estava com os pecados do mundo sobre ele. Tanto que no versículo 34, ele diz assim: E na hora nona, ou seja, no momento em que as trevas cobriram a terra, no momento em que foi o ponto mais desesperador, diz que Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? O Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, ficou sem ver o Pai. Sabe por quê, queridos? Por minha causa, por sua causa, por nós. Ele suportou não ver o Pai. Ele pagou o alto preço que está lá escrito no Salmo 22, no versículo 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus sentiu a agonia de alma, que é estar longe de Deus. Ele viu as trevas ao seu redor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem alguma dúvida que Jesus cura doenças de alma, saiba que ele passou por todas as aflições humanas.
que um ser humano pode passar. E por isso ele pode te dar as mãos e tirar você da situação que você estiver. É só você clamar. Ele sabe exatamente o que nós sentimos. Ele sabe exatamente o que nós passamos. Nós somente devemos crer e confiar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou que pensamos. A quinta frase que Jesus vai dizer está lá em João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Queridos, eu confesso a vocês que quando eu li isso, eu falei: o que tem a ver Jesus dizer tenho sede para que as Escrituras fossem cumpridas? Sabe o que tem a ver, queridos? Ele precisava mostrar naquela cruz que ele era homem. Ele precisava mostrar que ele era homem. Por isso tenho sede. Mas por que isso? Porque Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías 9,6 ainda continua: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E Miqueias também fala sobre isso. Ele diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a antiguidade. Esse é Jesus, queridos. Ele precisava mostrar naquela cruz que tudo se cumpriria, que o plano de Deus por amor à minha e à sua vida estava se cumprindo em todos os pontos. Por isso que para cumprir as Escrituras ele disse: tenho sede, para mostrar que ele era homem. A sexta frase que ele diz está lá em João 19, na parte A do versículo 30, que diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Queridos, como eu gosto dessa palavra. E muitas vezes nós não entendemos o significado dessa palavra. Para entendermos o que Jesus quis dizer, nós temos que voltar no grego. E nós temos que entender o que significava essa palavra no grego. No grego, essa palavra quer dizer tetelestai. Sabe o que significava essa palavra no grego? Você sabe a importância que tinha essa palavra naquele tempo? Quando um prisioneiro terminava de cumprir sua pena e era entregue a ele nesse momento, quando ele era colocado livre, um documento que estava escrito todos os crimes que ele havia feito. Tudo que ele havia feito estava escrito nesse papel. Porém, em letras bem grandes, em cima de tudo que ele havia feito estava escrito tetelestai. E ele andava com esse documento junto com ele. Porque quando alguém o encontrava e dizia assim: pô, você não é aquele bandido, aquele sem vergonha que fez isso, isso e isso, ele tirava esse documento e dizia: sou eu. Está aqui todos os meus crimes, está aqui todos os meus pecados, está aqui tudo o que eu fiz na minha vida. Mas olha o que está escrito aqui, está escrito tetelestai. O meu pecado, o meu crime foi pago. Eu não devo mais nada a ninguém. Eu posso andar de cabeça erguida. Eu posso andar como um ser humano, porque tudo o que eu devia foi pago e foi cumprido. Sabe o que Jesus fez por mim e por você? Ele bradou em alto tom: tetelestai. Sabe para quem ouvir? Para o mundo das trevas que estava envolvendo ele naquele momento ouvir. Ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo: pronto, eu comprei todos eles. O meu sangue garantiu a libertação deles. Eles hoje são livres.
Eles hoje podem andar de cabeça erguida, porque eles não mais são mais seus, eles são meus. Tetelestai, querido, tudo foi cumprido. O pecado sobre a minha e sobre a tua vida está cancelado pelo sangue de Jesus, porque nele se cumpriu todas as coisas. Porque ele disse que ele pagou o preço como Cordeiro de Deus, o sacrifício justo e perfeito, para que eu e você possamos ter acesso livre ao Pai, morrendo de dores. Às 6 horas naquela cruz, ele vira para o diabo e diz assim: está aqui o preço, eu pago o preço por eles. Tetelestai. Pai, olha para cada um deles e não veja mais o pecado deles, mas veja escrito com o meu sangue em cada um dos pecados que eles cometeram a palavra tetelestai. Está consumado. O preço foi pago. Por isso, queridos, que Paulo diz aos Colossenses, quando ele escreve lá em Colossenses 2, do versículo 3 ao 13 ao 14, ele diz: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos, em Cristo nós somos livres, Ele nos libertou, Ele cravou a nossa dívida na cruz, e sobre a nossa dívida Ele colocou a palavra tetelestai. Ele fez isso por mim e por você. Por mim e por você Ele fez isso. Mas faltava uma última frase, queridos. Está lá em Lucas 23, 45 e 46. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Querido, logo depois que Jesus disse que estava tudo consumado, o véu do templo se rasga. Era impossível que mãos humanas rasgassem aquele véu. Foi o próprio Deus que rasgou aquele véu. O próprio Deus mostra que a separação entre Deus e os homens tinha acabado. Deus aceitou o tetelestai de Jesus. Foi tudo consumado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. E no versículo 46, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus entrega o seu espírito e morre, queridos. E a cruz reforça 3 verdades. A cruz fala acerca de nós mesmos. O nosso pecado foi terrível. Fala acerca de Deus, o maravilhoso amor de Deus, e fala acerca de Jesus, a graça de Jesus, que mesmo nós não merecendo nada, nos comprou por um preço muito alto, o seu precioso sangue. Por isso que Paulo olhava para a cruz e dizia: a cruz fala sobre a essência do Evangelho, a cruz fala sobre o perdão, a cruz nos mostra a salvação de Cristo, a cruz fala do amor de uns com os outros, a cruz fala do sofrimento que Jesus teve e o quanto Ele está ao nosso lado nos nossos sofrimentos. A cruz nos mostra que mesmo Jesus, como homem, suportou tudo que vinha sobre ele. A cruz nos mostra que em Jesus tudo foi consumado e nós temos livre acesso ao Pai. E na cruz, Jesus entrega o seu Espírito a Deus para que o Espírito Santo viesse sobre nós. Precisava mais uma coisa, queridos. Mais uma coisa, é o que nós comemoramos hoje. Precisava que ele fosse ressurreto. Precisava que Jesus viesse mostrar a nós que nós temos agora vida e vida em abundância na presença dele e na presença de Deus. Ele havia dito isso aos discípulos. Ele havia dito lá em João 14, 16 ao 18, ele disse: e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mateus 28:6, queridos, diz assim: porém, ele não está aqui. Ressuscitou, tal como havia dito. Entrem e vejam onde está o seu corpo, onde o seu corpo estava deitado. Jesus ressuscita, queridos, e ele vence a morte. E quando ele vence a morte, ele traz o poder do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. E é através do poder do Espírito Santo que nós podemos incendiar essa terra, falar de Jesus, falar do seu amor, falar da sua obra na cruz e fazer com que esse mundo se transforme. Para isso, queridos, para nós entendermos o que é a Páscoa, porque eu sei que daqui a pouco muitos estarão comendo o almoço de Páscoa, estarão celebrando. Não se esqueçam que para chegar na Páscoa, Jesus precisou passar pela cruz para nos dar a salvação e o entendimento, para que nós pudéssemos estar comemorando a ressurreição dele e todo amor e toda a graça que ele derramou sobre nós. Queridos, nós precisamos entender a obra da cruz para recebermos verdadeiramente o Espírito Santo e entender que ele vive. E porque ele vive, nós temos toda a esperança que nós precisamos. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês. E antes de nós orarmos, eu vou pedir para o Fernando tocar um louvor. E eu queria que ele tocasse o Porquê Ele Vive. Amém, Fernando?